Anúncios, texto de anúncio, tá? Para que vocês tenham uma redação mais eficiente, mais comunicativa, não só informativa, mas que ela tenha valores intangíveis, aqueles valores que são imensuráveis, aquilo que você não pode medir. O anúncio hoje, nos dias atuais, a gente tem muito espaço para fazer um texto. A tecnologia, os portais, as redes sociais, elas dão espaço para que a gente faça uma redação longa. E o segredo de você ter um anúncio eficiente é você contar uma história através do anúncio. Quando você conta uma história, você atrai a atenção das pessoas. Nós, desde criança, nós gostamos de histórias. O ser humano, ele adora ouvir uma história. Então, quando você tem um anúncio muito técnico, muito formal, apenas informando especificações técnicas, você não atrai a atenção. Você só consegue realmente chamar a atenção da pessoa que está buscando o imóvel quando você coloca lá valores intangíveis, em formato de história, você consegue atrair muito mais audiência. Tá bom? Então eu vou estar passando para vocês alguns exemplos. Vocês vão ter que ler bastante, porque para vocês absorverem o que eu quero passar para vocês é somente com leitura. Mas com a leitura vai desenvolver em vocês a criatividade, porque todo mundo tem criatividade, basta você pegar uma linha criativa e seguir nela que você desenvolve a sua criatividade também. E isso é realmente você querer transmitir valores que especificações técnicas não transmitem. A gente vem de uma cultura recente de anúncio de jornal, é muito recente, tem menos de 10 anos que os jornais perderam a eficiência, os classificados perderam a eficiência. Então nós estávamos acostumados a fazer um anúncio 3 dorme, 1 ST, 2 vagas. B. Santa Paula. É isso mesmo. Não é? Então isso limitou a nossa criatividade. Isso limitou a criatividade no mercado imobiliário por causa do resumo. Porque se tinha pouco espaço para escrever. E ainda mais era cobrado por caracteres ou por linhas. Então quanto mais linhas tinha um anúncio, mais caro ele ficava. Hoje não. Hoje você tem espaço à vontade para escrever. Então que você tire essa redação que tem apenas características informativas e técnicas e que você conte uma história ali. Quando a pessoa vai fazer a busca nos portais, ela busca por especificações técnicas. 3 dormitórios, 1 vaga, 500 mil reais. Então você não precisa escrever de novo lá atrás, 3 dormitórios, 1 vaga, 500 mil reais. Entendeu? Não é necessário, aquilo não vai atrair a atenção da pessoa. Você está repetindo o que ela já buscou e encontrou. Então você pode escrever 3 dormitórios de uma maneira diferente, diferenciada. É isso que as pessoas querem comprar. Elas querem comprar sentimento. O que direciona as pessoas a fazerem negócio é emoção. Por mais racional que a pessoa seja, a decisão de negócio, a decisão de compra, ela é emocional. Existe a pessoa pode fazer contas, ser racional, aquela pessoa que é toda certinha, toda justinha. Mas quando bate a emoção, ali ela decide. Sem emoção, não tem decisão para fazer negócio. Outro dia eu estava falando pro pessoal sobre sexo na publicidade. Talvez sua cabeça vá lá longe, você viaja, você começa a pensar em sexo e tal. Mas não é isso. Quando você injeta algo relacionado à sexualidade na publicidade, você também desperta um gatilho da atenção. Você desperta o gatilho mental, a pessoa presta atenção naquilo que você quer comunicar. Aproximadamente 30% das pessoas acham esses textos ofensivos, só que 70% das pessoas gostam e estão sempre lá indo ler os anúncios dele. E ele ficou conhecido por isso na região. O que ele faz é contar uma história.
ele chama as pessoas por uma história e depois oferta o imóvel. Ele colocou a casa dele para vender nessa imobiliária e ele achou que a casa dele ficou muito bonita nesse anúncio, um anúncio parecido com esse, e muito valorizada. Ele falou, nossa, minha casa vale mais do que eu imaginava. Por quê? Porque não são apenas informações técnicas. Ele coloca quem está lendo o anúncio, para nós até pode parecer até um pouco mais comum. Agora imagina a pessoa que nela despertou um desejo, um sonho de comprar um imóvel. E se esse imóvel é lá no litoral, esse anúncio vai chamar a atenção dela. É lógico que a gente tem que ter boas imagens, boas fotos, porque a foto ela atrai inicialmente muito e depois a pessoa vai para o texto. Existe uma técnica de anúncio, em portais principalmente, que você não deve pôr apenas foto e informações básicas. Você põe foto e muito texto. Se a pessoa se atrai, se ela é atraída pela foto, pela imagem, e ela vai para um texto e lê um texto longo, ali ela é envolvida. Quando a pessoa lê um texto longo, ela é envolvida. Quando você lê um livro, você não é envolvido pelo livro? Se você lê um conto de histórias, um romance, você é envolvido por aquilo. Se você gosta de ler, se você é uma pessoa que gosta de leitura, você vai até o fim. Então, quando a gente escreve bem e assertivamente, você atrai a atenção das pessoas que gostam de ler e gostam de histórias. Lembrando que todo mundo gosta de história. O que precisa fazer para você conseguir desenvolver um anúncio criativo? Para você desenvolver um anúncio criativo, você precisa saber o valor das coisas, o valor das pessoas, ao que as pessoas dão valor. Nós temos níveis de necessidades que nós valorizamos. Todo ser humano tem. Ele pode na sua vida ter uma certa ordem, não de acordo com a ordem que eu vou passar, mas existe. Aqui começa com as necessidades básicas. Todo mundo tem necessidade básica. Qual que é a necessidade básica? Dormir, descansar, se alimentar. Essas são necessidades básicas do ser humano, que se ele não tem, ele está à beira da morte. Então é o mínimo que o ser humano tem para ele começar a pensar em outra coisa. Se a pessoa não tem o que comer, ela não pensa nem no teto ainda. Primeiro ela tem que ter o que comer, ela tem que ter o descanso, ela tem que ter o mínimo necessário para dar o próximo passo. Na nossa sociedade é muito difícil a gente ter essa percepção, porque a nossa sociedade ela já tem um nível de qualidade de vida muito bom. Depois vem um índice de segurança, uma necessidade de segurança. O que é essa necessidade de segurança? Nós precisamos de abrigo, nós precisamos de teto. Não importa onde ele seja, mas nós precisamos de segurança. Nós precisamos ter um lugar para se esconder, um lugar para nos reunirmos e reunir aquilo que é nosso. Essa é uma necessidade do ser humano e você vê isso até nos animais. O animal ele tem a necessidade da alimentação e do abrigo, não é verdade? Aí quando a gente já começa a entrar mais no imóvel, a gente vai para as necessidades sociais. Necessidades sociais, elas são voltadas aos relacionamentos. Quando você entende as necessidades de relacionamentos que o ser humano tem, que o cliente tem, que nós temos, você consegue comunicar, fazer uma comunicação com gatilhos mentais ligados a relacionamento. Então vou dar um exemplo para vocês. Uma varanda gourmet é um ambiente para quê? Para você ter relacionamento. Um salão de festas é um ambiente para quê? Para você ter relacionamentos. O primeiro imóvel serve para quê? Para você firmar um relacionamento. Também, a pessoa às vezes vai casar. Ela quer ter o primeiro imóvel e aquilo é o que confirma que ela está firmando o relacionamento dela e dando um passo na vida. Aí a gente vem para a necessidade de autoestima. Todo ser humano precisa de autoestima alimentada. E essa autoestima alimentada
ela é alimentada com conquistas. Quando você também absorve serviços. Então, quando você vai morar ou adquirir, ou o cliente adquire um empreendimento com vários itens de lazer, aquilo alimenta a autoestima dele. Às vezes, ele está precisando disso, de uma autoestima alimentada. E quando você consegue comunicar que ele vai ser realizado através dos itens de lazer, vou dar um exemplo para você. Tem um empreendimento aqui, o Pátio Catalunha tem cinema, não tem? Tem ainda. E boliche? Imagine você poder convidar os amigos dos seus filhos para passar uma tarde com eles e assistirem cinema, jogarem boliche, squash, bem pertinho de você, sem precisar tirar o carro de casa. As mães, não sei se eu estou falando corretamente, os pais deles irão adorar. Nossa, todo mundo vai gostar de mim. Entende o que a pessoa sente? Ela vai perceber que vão achar ela legal, porque ela vai chamar os filhos dos os amiguinhos do filho para passarem um final de semana, uma tarde no condomínio, e ela vai ser uma pessoa legal, ela está servindo e a autoestima dela vai elevar. Porque uma das maneiras de você elevar a sua autoestima é servindo pessoas. Você sabia disso? Uns elevam a autoestima servindo e outros sendo servido. Eu tenho os dois casos comigo. Autorrealização. Você vai encontrar necessidade de autorrealização mais nas pessoas que compram imóvel de alto padrão. Elas já têm tudo, ou quase tudo. Mas quando elas partem para uma conquista maior, elas se autorrealizam. Às vezes a pessoa ficou a vida inteira batalhando para realizar aquele grande sonho. Seja uma mansão vertical ou uma mansão horizontal. A pessoa batalhou por aquilo. E quando ela chega lá, ela se autorrealiza. E isso não é só para ela precisa mostrar. Então você tem que colocar ela também na cena. Você tem que falar para ela, olha, você vai morar num imóvel que tem uma arquitetura diferenciada, seus amigos vão se surpreender. Ela vai abrindo a mente, ela vai falando, ela consegue colocar você na situação. Então, para que você entenda as necessidades das pessoas, você conseguindo visualizar as necessidades, você vai começar a direcionar o anúncio para atender uma necessidade. Este imóvel serve para tal necessidade, eu vou comunicar para essa necessidade. Quem gosta de relacionamento, muito de relacionamento, ele está sempre querendo ser aceito no grupo, promovido no grupo. Ser humano não vive sem grupo. Ser humano não vive isolado. Existe, lógico, alguns que vivem aí por aí. Mas é muito difícil as pessoas viverem isoladas, sem ninguém, desde o nascimento até a morte. Sempre você vai participar de algum grupo. A pessoa que gosta de servir, gosta de cozinhar, ela tem prazer em receber pessoas. E pode prestar atenção, quando as pessoas estão comendo, ela fica olhando. Ela fica olhando as pessoas comerem, para ver as reações. Ali ela está recebendo, é o prazer de ver a pessoa degustando aquilo que você fez. Um prazer enorme, eu fico vendo. Porque eu não sei cozinhar, então eu só como, mas eu fico também olhando para a pessoa que fez a comida para mim. Eu fico olhando para a pessoa. E a pessoa fica assim encantada de ver você se alimentando daquilo que ela fez. E no final ela quer ouvir o quê? Uma delícia. Tá uma delícia. O que ela fala? Tá mesmo? Tá nada. Porque ela quer ouvir de novo. Aí você fala, tá sim. Ah, tá nada. Tá sim. Não. Da outra vez eu fiz melhor. Você fala, não, tá melhor dessa vez. Porque ela quer ouvir. Você percebe que as pessoas têm essas necessidades? As pessoas, elas não malham por saúde. Você me desculpa. Poucas malham por saúde. Pouquíssimas. Elas malham por estética. E a estética é para quê? Para ser observado. Você fica com uma boa estética para você ser observado, para as pessoas desejarem aquele corpo, porque você desejou ter aquele corpo. É uma linha de raciocínio de desejo. O que você tem que
pensar sobre o cliente para começar a desenvolver frases assim. Você tem que pensar como é o dia a dia dele. O que o seu cliente faz? Quando ele acorda, ele lê jornal, ele ainda recebe ele tem assinatura de jornal ou ele lê o jornal no smartphone? Qual é o smartphone dele? É um iPhone? É um Samsung Galaxy? Qual é? Ele não liga para tecnologia ou ele gosta de tecnologia? Quanto ele ganha por mês? Qual é a renda dele? Ele é formado? Tem formação nível superior? Tem mestrado? O seu cliente é um empresário? O que ele faz nos finais de semana? Qual é o lazer dele? Que esporte ele gosta? Qual o esporte que ele pratica? Ele pratica esporte? Ele vai numa academia? Ele é daquelas pessoas que tem uma vida saudável? Você tem que começar a pensar nele, no perfil dele. Quem é esse cara? Ele tem uma relação homoafetiva? Ele é casado? Ele é divorciado? Ele tem filhos? Mora com os pais? Mora com o irmão? Mora de favor? Ele veio de outra cidade? Se você começa a pensar nisso, aí você imagina o dia dele. Pensa o que ele faz no dia, pensa no que ele faz na semana. Aí você vai começar a criar um texto que você vai chamar a atenção dele, porque você está falando com ele. Certo?